Sem saber que eu era secretamente o dono da empresa para a qual trabalhavam, eles me demitiram para salvar a minha própria irmã. 3 pessoas apoiaram a minha demissão: minha irmã, meu chefe e o meu suposto melhor amigo. Eles sorriram enquanto arrancavam meu crachá como se eu fosse um lixo qualquer a ser descartado. Eu não disse uma palavra. Apenas os encarei segurando o sorriso, porque o que eles não sabiam era que tinham acabado de demitir o verdadeiro dono da empresa. Se você que está ouvindo já foi subestimado, traída ou ridicularizado, se prepara porque essa história vai te atingir em cheio. Aproveita para se inscrever no canal e já curte também o vídeo. Me chamo Ricardo Martins e 6 meses atrás eu era apenas o cara que consertava impressoras quebradas, que não era visto e nem respeitado. As pessoas costumavam esquecer que eu estava presente, mesmo quando era eu quem mantinha a empresa viva. Minha irmã, Priscila Martins, entrou na empresa por meu intermédio. Fui eu quem mexeu os pauzinhos, consegui contratá-la e a treinei pessoalmente. Mas, no momento em que ela se aproximou do filho do CEO, tudo mudou. De repente, eu estava sendo excluído das reuniões. E-mails se perdiam acidentalmente. Os projetos que eu havia iniciado foram repassados para outras equipes. Então, veio o golpe final. Uma denúncia falsa feita pela Priscila, alegando que eu havia utilizado dados da empresa de forma indevida. A gerente de RH, Fernanda Siqueira, que depois descobri ser amiga de faculdade da minha irmã, me entregou a carta de demissão com um sorriso falso. Ricardo, você entende. É para o bem da empresa. Não é nada pessoal. Nada pessoal. Ela era minha irmã e me custou tudo o que eu havia construído. Ou pelo menos era o que pensavam, porque enquanto eles estavam ocupados com a política do escritório, eu havia construído algo maior. Há 5 anos, iniciei um empreendimento silencioso com uma empresa de fachada, usando minhas habilidades tecnológicas para desenvolver ferramentas de segurança cibernética. Essa empresa de fachada começou aos poucos a adquirir ações da mesma empresa. Mantive tudo escondido atrás de procurações e nomes comerciais. Ninguém sabia, nem mesmo a Priscila. E apenas 1 semana antes da minha demissão eu assinei o acordo final. A empresa de fachada detinha oficialmente 72% da Avante Global. Mas eu fiquei quieto. Queria ver quem me apunhalaria primeiro. E ela apunhalou bem nas costas. Saí daquele dia como um fracassado, com todos me olhando, cochichando pelas costas. Mas eu não tinha terminado. Nem perto disso. 2 dias depois da minha demissão, organizaram uma festa enorme no escritório, comemorando a nova liderança. Priscila chegou usando um vestido de R$ 4.000, como se fosse a dona do lugar. Meu ex-melhor amigo, Eduardo Camargo, estava ao lado dela segurando uma taça de champanhe, como se não tivesse acabado de me trair. Eles estavam rindo, brindando, falando sobre novos começos. Mas o que não sabiam era que eu já havia agendado uma reunião obrigatória do conselho para aquela noite, sob o meu nome verdadeiro. Exatamente às 19h01, todos os executivos seniores receberam um alerta. Comparecimento emergencial para revisão de propriedade era obrigatório. Priscila ficou confusa. Por que o conselho está convocando uma reunião sem me consultar? Eduardo respondeu. Talvez seja sobre a sua promoção. Você está prestes a ser oficialmente nomeada CTO. Ela sorriu, mas aquele sorriso não duraria. A sala de reuniões estava em silêncio quando entrei. O queixo de Priscila caiu. O copo de Eduardo quase escorregou de sua mão. O CEO, nosso tio, Antônio Martins, semicerrou os olhos e perguntou: Ricardo, que diabos você está fazendo aqui? Sentei-me calmamente à cabeceira da mesa. Então passei um arquivo ao advogado do conselho. Estes são os documentos de propriedade. Talvez você queira lê-los em voz alta. O advogado, Dr. Sérgio Almeida, pareceu confuso até folhear o arquivo. Então, seus olhos se arregalaram. Isso não pode estar certo. Este documento mostra que uma holding chamada Avante Global agora detém a maioria das ações da empresa. Ele se virou para mim e disse: de acordo com esses registros, você é o único proprietário. A sala ficou em silêncio absoluto. Priscila Martins sussurrou: isso é uma piada, só pode.
Ele é só o cara do TI, pô. Olhei para ela e disse: correção. Eu era o cara do TI. Agora sou a razão do seu salário existir. Todos ficaram paralisados. Os membros do conselho começaram a cochichar entre si. Ricardo Martins, o CEO, se levantou irritado. Você nos manipulou, agiu pelas nossas costas. Inclinei-me para a frente. Não. Eu joguei o mesmo jogo que você me ensinou. Você só nunca pensou que o perdedor pudesse te vencer. O rosto de Priscila empalideceu. Eduardo Camargo não conseguia parar de piscar. O CEO, nosso tio, Antônio Martins, ficou paralisado, como se alguém tivesse desligado o cérebro dele. Fiquei sentado, ali calmamente, deixando o silêncio fazer o estrago. Cada segundo que passava era um lembrete. Eles tinham acabado de entregar o poder à pessoa que tentaram destruir. Um dos membros do conselho, Marcos Tavares, pigarreou. Ricardo, você está nos dizendo que vem adquirindo ações nos bastidores esse tempo todo? Concordei. 5 anos de silêncio, respondi. Enquanto vocês zombavam de mim, me ignoravam e me deixavam de lado, eu estava comprando a empresa aos poucos. Priscila bateu a mão na mesa. Isso é loucura. Você era só um figurante. Nem tinha coragem de falar em reuniões. Como pôde fazer tudo isso? Olhei diretamente para ela. Por que não perdi tempo com joguinhos de escritório enquanto você corria atrás de títulos? Eu estava construindo um império. O advogado do conselho, Dr. Sérgio Almeida, confirmou que tudo era legal, válido e irreversível, e então soltei a segunda bomba. Não estou aqui apenas para ser dono da empresa. Estou aqui para fazer mudanças e mudanças imediatas. Deslizei outra pasta sobre a mesa. Lá dentro havia registros, e-mails, transações, relatórios manipulados. O nome de Priscila estava no topo. Ela agarrou a pasta, folheou-a em pânico e gritou: você está fazendo isso porque está com inveja. Porque eu me adiantei. Não, respondi levantando-me lentamente. Estou fazendo isso porque você me traiu. E porque você é um risco para esta empresa. Eduardo começou a suar. Ricardo, somos amigos. Qual é, cara? Não faça isso. Virei-me para ele, com a voz calma, mas ríspida. Amigos não se vendem por uma promoção rápida. Vocês poderiam ter ido embora. Em vez disso, se juntaram a eles. Ele não disse mais nada. O conselho não tinha escolha. Minha participação acionária me dava pleno poder de voto. Em minutos, eu os removi de seus cargos. Mas eu não tinha terminado. Peguei minha pasta e tirei 3 cartas lacradas. Entreguei uma para Priscila, uma para Eduardo e uma para meu tio, Antônio. Considerem estes seus últimos contra-cheques, indenização inclusa. Vocês estão oficialmente fora. A voz de Priscila falhou. Você não pode fazer isso. Você não pode simplesmente nos apagar. Olhei-a fixamente nos olhos. Você me demitiu para se proteger. Agora estou apenas retribuindo o favor. Saí daquela sala de reuniões com todos os olhares me seguindo. Mas ao chegar à porta, parei. Disse uma última coisa. E aquele retiro da empresa no mês que vem, em Minas, ainda está acontecendo. Só que sem vocês. Mas o que eles fizeram em seguida mudou tudo. Achei que tinha acabado. Achei que demiti-los seria o fim. Mas eu não fazia ideia de até onde estariam dispostos a ir para me destruir. 3 dias depois, comecei a receber ligações estranhas. Ninguém falava, apenas silêncio do outro lado da linha. Então os e-mails começaram a chegar. Ameaças anônimas, processos falsos, alegações absurdas sobre fraude empresarial. No início, eu os ignorei. Achei que fosse só barulho. Mas, então alguém invadiu o meu apartamento. Nada foi roubado, mas o meu laptop estava aberto. Arquivos haviam sido acessados. Era uma mensagem. Verifiquei as imagens de segurança. Alguém tinha usado meu antigo cartão-chave, o mesmo que eu usava quando era apenas o cara da TI. Só 2 pessoas ainda tinham acesso àquele sistema de cartão-chave: Priscila e Eduardo. Eu sabia que estavam por trás disso, mas o que eu não sabia era o quão desesperados eles estavam. Descobri mais tarde que, depois que foram demitidos, Priscila tentou abrir sua própria empresa de tecnologia usando arquivos roubados da Avante Global.
Mas quando os investidores fizeram uma verificação de antecedentes, descobriram o escândalo. Ninguém queria se envolver com ela. Priscila foi colocada na lista negra e Eduardo voltou rastejando para um concorrente, implorando por um emprego. Mas, de alguma forma, todas as empresas já sabiam o que ele havia feito. Acharam que eu tinha vazado a informação. Mas eu não disse nada. Eles estavam caindo. Caindo com tudo. E me culparam por tudo. Então, bolaram um plano final. Um plano para me derrubar de vez. Aconteceu na Assembleia Anual de Acionistas da empresa. A minha primeira como acionista majoritário. Tudo estava perfeito. A apresentação, os números, os lucros haviam disparado desde que assumi. Mas, assim que subi ao palco, alguém gritou lá do fundo: Ricardo Martins é uma fraude. Ele roubou esta empresa. Era Priscila. No meio de centenas de acionistas, membros do conselho e da imprensa, ela se aproximou segurando uma pasta grossa nas mãos. Isso, disse ela brandindo o arquivo, prova que a holding do Ricardo usou software roubado e empresas de fachada falsas. Ele não é o dono legal desta empresa. A sala ficou em silêncio. Todos se viraram para mim. Um único erro, e eu poderia perder tudo. Minha reputação, minha empresa, tudo o que construí. João. Pedro Neves, o moderador, se virou para mim e disse: Senhor Martins, o senhor tem alguma resposta? Caminhei até o microfone, calmo, frio. Então sorri. Sim, eu disse. Esperava que você aparecesse hoje, Priscila, porque eu também trouxe uma coisa. Peguei minha pasta. Dentro dela havia gravações de ligações, e-mails e comprovantes, de transferências bancárias, mostrando como Priscila havia subornado um ex-funcionário para falsificar documentos. Eu deixei acontecer. Deixei que ela caísse direto na armadilha porque, semanas atrás, eu havia plantado um arquivo falso no sistema, rotulado como vulnerabilidade de propriedade. Ela mordeu a isca. Reproduzi um pequeno trecho de áudio. A voz dela era cristalina. Se isso vazar, ele vai perder o controle da situação. Não importa se é real. Quando ele provar que é falso, o estrago já estará feito. A sala ficou em choque. O moderador estava perplexo. Um membro do conselho sussurrou: Meu Deus! Virei-me para Priscila e disse: Você me ensinou a jogar sujo. Eu só melhorei. Segurança a escoltou para fora. A plateia aplaudiu. E eu olhei para todos e disse: Esta empresa foi construída com base em silêncio, traição e política. Mas a partir de hoje representará algo melhor. Mas, quando eu pensava que o jogo tinha acabado, uma carta chegou à minha mesa na manhã seguinte. Era de alguém de quem eu não tinha notícias havia 15 anos. O envelope não tinha nome, apenas o endereço do meu escritório e um selo dourado em relevo que eu não via há mais de uma década. Abri-o lentamente. Dentro havia um único bilhete escrito à mão: Sabemos quem realmente financiou. Avante Global, você não é o único fantasma nesta história. Vamos nos encontrar. Desse meu coração parou. Só houve uma pessoa que assinou o nome assim: Alan Schramm, meu ex-sócio, o homem que eu pensava ter morrido em um acidente de carro há 15 anos. Mas se ele estava vivo, isso significava que tudo o que construí não era só meu. Veja bem, quando comecei a trabalhar no projeto, Alan e eu éramos dois Zés Ninguém. Dois nerds de tecnologia falidos, trabalhando em um depósito, programando dia e noite. Ele era brilhante, mas instável e ganancioso. O tipo de cara que queria atalhos em vez de estratégia. Ele queria que vendêssemos nosso código para um investidor estrangeiro. Um com sérios problemas. Recusei. E então aconteceu o acidente. O carro dele caiu de uma ponte. Corpo nunca encontrado. Segui em frente. Construí o cenário sozinho. Ou assim pensei. Segui as instruções da carta. Um armazém vazio nos limites da cidade. Meia-noite. Quando cheguei, ele já estava lá. O mesmo sorriso irônico. A mesma jaqueta de couro. Como se não tivesse desaparecido da face da terra. Faz tempo, Ricardo, disse ele saindo das sombras. Achei que você tivesse morrido, respondi. Ele quase riu. Mas ver você comandar... A empresa sozinho me deu um motivo para voltar. Então ele pegou um pendrive e jogou na minha direção.
O que é isso? Perguntei. Uma prova de que toda a sua empresa de fachada foi financiada por meio de uma conta que eu criei. O que significa que legalmente possuo 49% do conjunto. Meu estômago se revirou. Isso não é possível. Você se foi. Você assinou tudo antes de eu falsificar a assinatura? Ele interrompeu sorrindo. E agora eu quero entrar. Metade dos lucros, metade do poder. Ou eu vou vazar tudo. O conselho, a mídia, seus investidores, todo mundo. Foi como se o chão tivesse desabado sob meus pés. Eu tinha acabado de derrotar meus inimigos, expor traições, reconstruir meu nome do zero. E agora, o fantasma do meu passado havia retornado para recuperar metade do meu império. Olhei para ele calmamente. Então sorri. Você não voltou pelo poder. Você voltou porque está falido. O sorriso dele desapareceu. Você não teria esperado 15 anos se estivesse bem. Você não tem nada. Esse pendrive é um blefe. Ele deu um passo à frente. Em voz baixa. Quer apostar? Entreguei-lhe uma pasta. Eu já sabia que você estava vivo. Estou rastreando a conta offshore que você usou para financiar o projeto. E a comprei há 6 meses. Seus olhos se arregalaram. Você usou a conta de um morto. E eu a usei para enterrá-lo legalmente. Você não possui 49% de nada. Você é apenas um fantasma. As luzes de segurança se acenderam. Minha equipe jurídica particular entrou. Daniel recuou. Você me armou uma cilada. Não. Eu só terminei a história que você tentou apagar. Enquanto ele era escoltado para fora, fiquei ali, respirando fundo. Eu não tinha mais família, nem amigos do velho mundo. Mas tinha paz. E isso não tinha preço. De volta ao meu escritório, pendurei uma nova moldura na parede. Dizia, eles me demitiram, mas eu era dono de tudo pelo que eles trabalharam. Abaixo, adicionei outra linha. E quando o fantasma voltou, eu o enterrei também. Porque às vezes a vingança não é barulhenta, é apenas permanente. Agora me diz, se você fosse Ricardo, perdoaria sua irmã depois de tudo que ela fez? E qual foi o momento mais chocante dessa história para você? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!